Bem, gente, nessa primeira aula do quarto bimestre, a gente vai falar sobre sequência. Vocês vão ver que no dia a dia sequência são dados organizados. Uma sequência é formada por dados organizados seguindo uma determinada lei, uma determinada ordem. Em se tratando de sequência numérica, a gente pode ter sequências finitas e sequências infinitas. Por exemplo, a sequência dos números naturais, ela é uma sequência infinita, né? Se você pegar o conjunto dos números naturais, você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. É uma sequência infinita. A definição de sequência que vocês têm no material que eu coloquei no Google Sala de Aula é esta. Sequência infinita é toda função de domínio A 1, 2, 3 e até N, com N pertencente aos naturais asterisco, esse conjunto A pertencente aos naturais asterisco, e o contradomínio B é um conjunto qualquer, não vazio. Então você tem essa definição de sequência infinita. Tem exemplos de sequência no material que a gente colocou aí para vocês. E sequência infinita é toda função de domínio naturais asterisco, ou seja, o conjunto dos naturais tirando o zero, e o contradomínio B como sendo um conjunto qualquer não vazio. As sequências a gente denomina pelos termos A índice 1 ou simplesmente A1, A índice 2, A2 para o segundo termo, A índice 1 é o primeiro, A índice 2 é o segundo, A índice 3, A índice 4, ou você pode simplesmente ler assim, A5, A6, A7 e assim sucessivamente, até o enésimo termo, né, AN, se ele tiver um enésimo termo. N está indicando um número natural qualquer. Pode ser que seja infinito, ele não vai ter um último termo, né? Se for infinita a sequência. A gente chama o primeiro e o último termo de uma sequência de termos extremos da sequência. Há sequências especiais que a gente vai estudar mais para frente. E o termo geral de uma sequência, ou a gente pode determinar uma lei de formação para uma sequência. Deixa eu ver aqui. Ó, lei de formação de uma sequência. Aqui você tem um exemplo em que uma sequência, o primeiro termo, A1, é igual a 3, a partir do segundo, o AN mais 1 vai ser 4 mais N, somado com a N, ou seja, com o anterior. Então, se você pegar essa lei de formação para essa sequência, você tem que o A1 vale 3 e o AN mais 1 vai ser igual a 4 mais AN. Por exemplo, se eu quero saber qual é o segundo termo, o A2. O A2 é o A1 mais 1, né? O A2. Ou seja, ela vai ser 4 mais o A1, né? Então, o A2, nesse caso, vai ser 4 mais 3, que é 7, né? Então, você tem que essa sequência aí, ela tem o primeiro termo como sendo 3, o segundo como sendo 7. Quem seria o terceiro? O A3 vai ser o A2 mais 1, ou seja, vai ser 4 mais o A2, 4 mais 7, que dá 11, né, gente? Você vê que essa sequência ela aumenta de 4 em 4. Então, o próximo seria 15, 19, e é uma sequência infinita, né? Tá aí essa sequência formada. Nos exercícios que vocês têm,
Deixa eu entrar no Google Sala de Aula aqui. Eu passei 4 exercícios para vocês fazerem. Esse primeiro exercício é simplesmente para dizer os termos da sequência. Deixa eu abrir aqui. Vocês têm esse primeiro termo, observando aí, o A1 é 5, o A2 é menos 4, o A3 é 8, o A4 raiz de 6 e assim sucessivamente. Eu quero que vocês escrevam até o A7, só dizer quem é o termo. Questão 2. Represente na forma A1, A2, A3, A4 cada uma das sequências a seguir. Então, vocês têm que escrever alguns números de cada sequência. Nesse exercício 2, você na letra A tem que a sequência AN é formada tal que AN é igual a 2N mais 5. Você sempre vai pegar os números naturais, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Escreva pelo menos uns 4 números de cada sequência dessa. Então, por exemplo, o A1 nessa sequência vai ser 2 vezes 1 mais 5, né? Ou seja, 7. O A2 vai ser 2 vezes 2 mais 5, ou seja, 9. Então, eu já escrevi 2 termos dessa sequência, vocês escrevem quer dizer, ela é infinita, você escreve mais alguns. No item B, você tem a forma AN igual a n ao quadrado mais n. Então, para escrever o primeiro termo, você vai escrever 1 ao quadrado mais 1, ou seja, isso aqui dá 2, né? O próximo, 2 ao quadrado mais 2, que vai dar 6. E assim você escreve os outros. São essas as sequências aí do exercício 2. No exercício 3, você quer a soma dos n termos da sequência, que é Sn, deixa eu colocar aqui, Sn igual a n ao quadrado mais n. Então, essa fórmula é para a soma dos n primeiros termos da sequência. Aí, na letra A, você quer somar os 10 primeiros termos da sequência. Então, você vai fazer S10, ou seja, 10 ao quadrado mais 10. Isso aqui dá 110, né? Dá 100 mais 10. Vocês concluam. Letra B. Determine o quinto termo dessa sequência, né? Aí você vai ter que determinar todos os outros para determinar o quinto, viu? Você vai determinar o S1, que vai dar o primeiro termo da sequência, né? S1 vai ser 1 ao quadrado mais 1, que dá 2, né? 1 mais 1 dá 2. O S2 vai ser 2 ao quadrado mais 2, ou seja, o S2, o segundo termo dessa sequência, vai ser 4 mais 2, que dá 6. E o S3, 3 ao quadrado mais 2, mais 3, ou seja, 9 mais 3 dá 12, a soma. O S4, 4 ao quadrado mais 4, ou seja, 16 mais 4 dá 20, E o S5, a soma dos 5 primeiros, né? Vai ser 5 ao quadrado mais 5. Então, dá 25 mais 5, 30. Então, você raciocina o seguinte fato aqui nesse item B. O primeiro é 2, né? Porque o S1 é 2. Então, você tem que, nessa sequência, o primeiro termo é 2. O segundo, somado com o primeiro, dá 6, né? Então, vai ser 2 mais 4. Então, o segundo termo é 4, que a soma dos dois aqui dá 6. O terceiro vai ser 4, que é o anterior, né? Que seria esse, somado com
Não, o terceiro, né? Vou pensar aqui, vai ser a soma dá 12, né? Eu já tenho 6 aqui, 6. Então esse terceiro tem que ser 6 para que a soma dê 12. O quarto termo, a soma dá 20. Aqui a gente já tem 12, então só pode ser 8, né? E o quinto termo, a gente vai descobrir agora, porque se você tem aqui a soma que dá 20, né? A soma aqui dá 20, então o quinto tem que ser 10, né? Então descobrimos quem é o quinto termo. Com o raciocínio análogo aqui, eu já fiz aqui o item C, né? O item B é para determinar o primeiro termo, está determinado aqui o primeiro termo, né? O item C a gente determinou o quinto e eu quero que vocês determinem a lei de formação para o enésimo termo dessa sequência. Você vê que sempre está ocorrendo o dobro, né? São números pares. Você verifica que esse item D vai ser sempre 2 vezes n. Essa é a lei de formação geral dessa sequência. Então, raciocine também no exercício 4 e concluam, viu? Qualquer dúvida podem perguntar no privado, pelo WhatsApp. E essa é a primeira atividade do quarto bimestre sobre sequências.